Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. Olambra é uma cidade do interior de São Paulo. Hoje está um dia bonito, depois de uma chuva muito forte que caiu na madrugada de domingo, de sábado para domingo, hoje segunda, o tempo amanhece limpo e é bom essa chuva com muito trovão e relâmpago, que aí ajuda a limpar a psicosfera. Mandar um abraço também para a Lúcia, a Daniele. Mas hoje, início de mais uma semana, e nós temos um convidado muito especial. Ele já está aqui nos aguardando, porque nós convidamos os amigos dos dois planos da vida para compartilharem conosco do nosso Café com o Evangelho. E hoje o nosso convidado, Roberto, quem seria o nosso convidado hoje? Bom, a semana passada, no fechamento, na sexta, só para recordar, eu dei uma pista, né? Vocês se lembram que quando nós falamos de Sheila, lá no finalzinho, foi a última semana de maio, né? Nós falamos sobre a colônia Alvorada Nova. É verdade. Por semelhança ao nosso lar, que é uma colônia espiritual. E o governador de lá sobre esse que nós vamos falar hoje. Exatamente. Né? Mas antes de falar desse nosso convidado, que deixar um pouquinho de expectativa para vocês lembrarem, teve um fato muito interessante, importante da vida do Peixotinho, que nós falamos a semana passada, o Francisco Peixoto Lins, que eu acho muito interessante ficar registrado e nós não registramos. Em cada reunião de materialização que ele doava o seu ectoplasma, ele perdia em média 5 a 6 quilos. E ao final de cada reunião, a família já tinha pronta, gemada, vitaminas, coisas para repor toda aquela energia. E ele que era miúdo, frágil, então é o verdadeiro trabalhador do Cristo. Se doa sem preocupações, sem aquele receio, porque ele sabe que está bem amparado pelos amigos espirituais. Mas agora o Roberto vai dizer quem é o nosso convidado. Então, esse convidado, quando na sua última reencarnação, reencarna aqui no Brasil, ainda no chamado Brasil Império, né? No ano de 1868. Estamos falando de Carbar de Souza Schutel. Aqui vocês conhecem, né? Vocês aqui de São Paulo, onde nós estamos residindo neste momento, você lembra dele da cidade de Matão, do Clarinho, mas vamos falar lá das suas origens. Então, ele nasceu na chamada capital do Império, né? Foi no Segundo Império, já em 1868, que era no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, bem lembrado. E filhos de Antero de Souza Schutel e Rita Tavares Schutel. Mas aí ele viria na sua meninice, e como vivendo numa cidade urbana, uma cidade cosmopolita, como era o Rio, que à época, só para se ter uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro já contava 800 mil habitantes. Era muita não é gente, coisa pouca, né? não. Né? Hoje nós moramos numa cidade em torno de 15 mil habitantes, bota aí um monte de Olambras dentro daquela, então, Rio de Janeiro, da época do Brasil Império. Né? É verdade. Ele nasceu no dia 22 de setembro, nasceu em plena primavera, data linda. O início da primavera. 22 de setembro de 1868, como o Roberto disse, mas a infância, lógico que muitos passam por essa prova também, mas ele também passou pela prova da orfandade, e nós vemos que muitos desses missionários com os quais a gente comentou aqui, também se tornaram órfãos. E ele perde o pai com os seus 10 anos de idade,
E 6 meses depois, ele perde a mãe. Os pais falecem. Perde no sentido de que a presença física não estaria mais ali. Ele vai residir com um tio, ou melhor, Desculpe. ele vai residir com um avô. Um avô. O avô Avô paterno, né? O avô paterno. O avô era farmacêutico. Ele ali começa a aprender até aquele ofício de farmácia. Ele vai estudar no Colégio Pedro II, que já era uma grande referência, o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Até hoje é um colégio que é difícil a entrada no colégio, um concurso, uma seleção rigorosa. E ele vai estudar ali. Mas quando ele está com seus 17 anos, o que ele resolve fazer, Roberto? Em primeiro lugar, tem uma característica do avô paterno, né? Que ele era muito severo, é o que se tem como registro biográfico. Mas aí, aos 17 anos, lembrando que ele, desde pequeno, desde jovem, né? Embora atingido por uma dupla orfandade aos 10 anos, e ele já mostra que veio, exercitando-se como farmacêutico prático, não formado. Mas aos 17 anos ele falou assim, olha, esse negócio de estudar já passou, eu já estudei muito, então vamos agora trabalhar. Entretanto, o que teria impulsionado aquele jovem de 17 anos a buscar o interior do país? Naquela época... Mais precisamente, né? São Paulo. São Paulo, interior de São Paulo. Ele quis se afastar daquela vida ali urbana, porque naquela época já existiam cassinos aqui no Brasil. Uhum. E o cassino no Rio de Janeiro, o cassino da Urca, muito famoso, em Petrópolis, o Quitandinha, em vários lugares do Brasil existiam os cassinos. E, inclusive, o pai dele, que era um homem muito bom, um homem muito generoso, mas se enveredou pelo caminho do cassino, das jogatinas, perdeu tudo que tinha. E ele começou a ficar receoso também de ir por esse caminho e as enfermidades que assolavam, que era a tuberculose, que também não existia tratamento. Existiam aqueles tratamentos empíricos. A pessoa sobrevivia se tivesse que sobreviver, porque uma medicação mesmo não tinha. Só um adendo aqui, Leila, veja bem, era uma vida boêmia, ou seja, jogatina à noite, cabarés, boemia. E ele, o jovem Caibar, ele cai em si. Então, olha, se eu ficar aqui, eu corro risco, ou seja, a tentação é grande, sou jovem, e ele já começava a incursionar na boemia. Aí também por influência de uns ou de outro, ou do próprio meio, né, que nós somos produtos do meio também. Nós não podemos, no nosso processo evolutivo, descuidar do aspecto mesológico. Por que eu estou lembrando isso? E ele perdia muita noite de sono, no dia seguinte estava cansado. E aí, um amigo médico, porque ele trabalhava com farmacêutico, não era farmácia, e falou assim, olha, se você continuar assim, a tuberculose vai te derrubar. É como a Leila lembrou, e era chamada peste branca da época. E ele então, aceitando o alvitre desse amigo, desse conselheiro, certamente intuído por benfeitores do outro plano, que já tinha uma programação para o menino, o jovem, aliás, Caibar, então leva ele a sondar o mapa de São Paulo, mais especificamente do interior de São Paulo. É verdade. E aí ele vai para onde? A primeira cidade que ele vai residir é Piracicaba. Fica ali um tempo trabalhando como farmacêutico. Depois ele vai para Araraquara. Araraquara já era uma cidade próspera, uma cidade assim, já considerada grande para aquela época. Fica ali também mais um período. Mas eu acho que ele com receio, talvez, de ainda
está num lugar de muito movimento, ele busca um lugar, um lugarejo, uma vilazinha, que era Matão. Era um lugar que não tinha praticamente nada. E ali ele vai residir. Ali ele viveu durante 42 anos em Matão. Mas o Caibá, ele era, apesar de não ter concluído seus estudos acadêmicos, mas sempre foi uma pessoa de uma cultura, de uma inteligência muito grande, muito exuberante, e ele sabe utilizar essa inteligência. Gostaria, Roberto, de falar alguma coisa sobre isso? Então, o chamado conhecimento nato, né? Porque a inteligência é muito relativa, mas a cultura, ela conquista. Eu diria até que a inteligência é um instrumento de expressão da cultura. E então, como um espírito de grande cultura, e já foi talhado para este propósito, ou seja, não é que, assim, olha, agora vamos te burilar rapidinho para você reencarnar, não. Ele já tinha suas conquistas de milhares de anos de existência como espírito e como reencarnante e tal. Fato é que ele falou assim, olha, eu tenho que ter um trato de terra. Então foi isso. Ele falou, em Araraquara não dá. Até porque o tamanho do cofre dele devia ser pequenininho. Ele era uma pessoa muito criativa, isso viria mais adiante ser muito importante, porque através das habilidades que ele desenvolveria, ele viria a montar um patrimônio para servir aos outros. Veja bem, mas ele então vai para Matão, que na época era uma pequena vila, um vilarejo mesmo, pertencente, seria ainda um distrito de Araraquara. E dali ele então começa a exercitar-se, imagine, como agricultor. Olha só. Por que como agricultor? Eu me lembrei, quando li essa passagem da biografia de Carbá, de Paulo, o apóstolo, né? Quando, naquele processo já de disseminação da Boa Nova, da pregação do Evangelho do Cristo, o cristianismo primitivo, aos chamados gentios, ele diz assim, eu tenho que buscar um ponto de conexão. Mas imagina então, vilarejo, interiorzão, mata, porque tinha muita mata, daí matão, né? Árvores centenárias, né? E então ele mergulha dali e ele então estabelece vínculos com aqueles que já estavam nascidos ali. Ele se sobressai pela sua cultura, mas também pela notória autoridade moral que ele possuía. E quando a cidade ela já se desvincula para se tornar independente, Emancipação. Se emancipa, ele, logicamente, foi logo convidado para ser o primeiro prefeito da cidade. Então, Caibar foi o primeiro prefeito da cidade de Matão e ali ele ficou durante 2 mandatos, de março a outubro de 1899 e depois até 1900. E o que, conforme consta nos documentos ali da cidade. Mas voltando um pouquinho, a sua vida mesmo desde jovem, porque, logicamente, a gente tem visto aqui a época, a igreja predominante, inclusive a religião oficial, era a religião católica. Nós vimos, inclusive, quando nós falamos de Princesa Isabel, que eles faziam as reuniões mediúnicas no palácio, mas de uma forma muito discreta. Discreta, porque a religião era católica. E ele, logicamente, nasceu em uma família católica. Foi batizado, até não sei por que demoraram a batizá-lo, porque, em geral, o batismo se faz em bebezinho, mas ele foi batizado aos 7 anos de idade. Não sei se naquele período, naquela época, era diferente, porque hoje em dia a gente sabe que a igreja batiza as crianças em bebê. E ele, católico, desde o nascimento, ele cumpria suas obrigações
perante a Igreja Católica. Frequentemente estava ali, ia à missa. E quando ele se tornou adulto, já vivendo em Matão, ele começa a ter sonhos dos pais. Os pais que já haviam falecido quando ele era criança, 10 anos de idade, salvo engano, 10, 11 anos. Sim, em torno de 10. Ele começa a sonhar frequentemente com os pais, aquela visita constante dos pais, porque ele havia ficado órfão pequeno. Então ele estranha aquilo, por que ele estava tendo aqueles sonhos, e ele procura o padre para conversar com relação àquilo. O que é muito natural, católico que é. Ele queria entender o que podia estar acontecendo. A entrada das coisas dos espíritos. Não, aí o que você tem a dizer, Roberto, com relação a isso? Em relação aos sonhos... que aí ele foi procurar o padre. O padre pedia a ele Sim. uma orientação. Ou melhor, ele foi pedir uma orientação ao padre. As orientações que o padre deu não convenceu. Veja bem, nós estamos abordando um espírito singular. Já dissemos da sua inteligência, do seu espírito prático. Era prático, farmácia e prático nas coisas da vida. Então, muito pé no chão. E ele não aceitava aquelas explicações do padre. Mas aí ele toma conhecimento, através de um amigo, que já então tinha estabelecido vínculos de amizade, com seu Emanuel Calixto, Quintiliano José Calixto. E ele explicou assim, que realizava reuniões práticas, nós realizávamos, assim, olha, Caibar, nós fazemos reuniões práticas de espiritismo, mas reuniões domésticas, né? Como acontecia muito, né? Era muito corrente, porque na época nós vamos ter que entender o processo, né, gente? O espiritismo, ele não nasceu pronto. Eu diria que ainda hoje nós estamos construindo esses caminhos, né? Então, esse Emiliano Calixto, ele esclarece a ele que ele, então, sim, poderia falar sobre essa realidade do mundo extrafísico. Aquilo que o padre tinha esquivado-se de esclarecê-lo, ele avançaria. E aí, então, ocorre dele, tendo em contato com esta realidade, não demora muito, ele se converteu ao espiritismo. Porque na realidade ele procura esses dois amigos, procura o Quintiliano e procura o Calixto, que eles faziam essas reuniões. Mas eles eram pessoas simples, eles faziam reuniões práticas, e não tinham muito conhecimento da doutrina. O estudo teórico não existia. Como ainda acontece hoje em dia, muitos espíritas se dizem espíritas, mas aquele espírita que vai na reunião pública, assiste, toma um passe, vai embora, mas não aprofunda o conhecimento, não faz um curso de espiritismo, não faz um curso de mediunidade para entender aquele que tem uma mediunidade mais presente, esses tipos de fenômeno. Mas o Caibar, ao contrário, ele queria entender. Então ele adquire aqueles livros todos espíritas e começa a aprofundar o estudo para entender o que poderia estar acontecendo, ele ficar tendo aqueles sonhos recorrentes com os pais. Mas nós sabemos que nada é por acaso. Provavelmente era o momento do seu despertamento, porque ele já tinha duas coisas ótimas, que ele já tinha conseguido desenvolver o lado intelectual e o lado moral. E ele era uma pessoa muito caridosa. Sempre foi muito caridoso. Era uma marca registrada dele. Muito caridoso. Muito generoso. Aqueles que conviveram com ele... Já estamos terminando o nosso tempo. Aqueles que conviveram com ele falaram assim, olha, a marca era um carimbo dele. Ele era eminentemente generoso, totalmente desprovido de vaidades, de preconceitos, e com as portas sempre abertas para atender aqueles que ali o buscavam na qualidade de prático, né? Porque é um detalhe muito importante que o vilarejo de Matão, lá atrás, quando ele chega, ele fala assim, olha, mas não tem nada aqui, nenhuma farmácia, como é que esse povo se trata?
Então foi a primeira coisa que ele fez. E aí já estabeleceu vinculações fortes. Agora nós estamos falando no ano de 1905. Ele já estava com 27 anos, Leila. O que acontece dia 15 de julho de 1905? Então, depois que nós vamos falar isso aqui e vamos continuar amanhã, porque o nosso tempo já se encerrou. Ele, depois de todo esse conhecimento, aprofundamento nos princípios da doutrina espírita, ele se converte. Ele se sente realmente, não, eu já sou espírita. Mas ele não ficou simplesmente na conversão, eu sou espírita. Não. Ao contrário, ele, a partir do momento que ele se converte ao espiritismo, ele já cria um grupo espírita, já legalizou aquele grupo espírita com ata, tudo de acordo, e cria um centro que hoje em dia ele mudou o nome, mas naquela época o nome do centro era Centro Espírita Amantes da Pobreza. E a ata de instalação ela foi lavrada em 15 de julho de 1905. Mas, então lembra que ele nasceu lá no dia 22 de setembro de 1868? Então ele já ia completar 27 anos. 27? 27. Não é mais, não. 68 é mais. 68, 70, é mais. 30, 32, 37 anos. 37? Desculpa. Correção. E eu sou ruim de fazer conta, depois eu tenho que fazer a conta. Então. Mas amanhã nós continuamos para contar da vida desse bandeirante do Espiritismo e que agora está lá na colônia espiritual Alvorada Nova. Então, amanhã aguardamos vocês às 10 horas, mas hoje, às 8 horas da noite, nós temos a nossa palestra. Ao final da palestra, a vibração, a irradiação, o passe, a distância. Então, compartilhem, aproveitando para mandar um abraço também para a Regina Carosa, para a Cristiane, Eudócia, Sueli, Maria Dolores, todos que estão aqui conosco dos dois planos da vida, é uma alegria muito grande. E compartilhem o nosso canal, o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Ulambra. Compartilhem o nosso canal também do Telegram, que é o SEAC Ulambra, Juntos Podemos Muito, para que outros também tenham a oportunidade de ter esse momento de refazimento, esse momento de paz. Um beijo, Cristiana Ferreira também. Um abraço, Cristiana, que bom que você está aqui conosco. Então, até às 8 da noite e amanhã às 10 da manhã nós continuamos com o nosso Café com o Evangelho. Então, aguardando todos vocês. E aí, por favor, não deixe de dar uma curtida no nosso canal. Nós já estamos com mais de 100 vídeos lá, né, Lília? Exatamente. Então, siga com Deus, nessa paz que ora nos felicita os corações. E qual é o tema da palestra da noite, hein? É a esmola da compaixão. Sabemos que é uma matéria-prima hoje muito escassa, a compaixão. Então, vamos fazer uma pequena reflexão sobre isso. E até lá, se Deus quiser. Tenha um bom dia.